E aí, galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o Mauá Capital, MCCI 11. Já tem um tempinho que eu trouxe ele aqui no canal, né? Acho que uns 2 ou 3 meses mais ou menos, e por isso eu acho interessante trazer as atualizações. Vocês sabem que é um fundo que eu gosto muito, né? Eu acho esse fundo aqui bem bonitinho, bem redondinho, diferentemente dos últimos vídeos que eu tenho trazido no canal aí, do DEVA, HCTR, né? O RPR. Esse fundo aqui, ele tem uma pegada um pouco mais high grade, né? Ou seja, ele vai dar um pouco mais de valor para as operações com mais segurança, né, com um devedor mais qualificado, etc. Abrindo mão aí talvez de um rendimento muito grotesco, né, muito alto, para trazer essa segurança para o cotista, né. E eu acho legal trazer esse comparativo porque é possível fazer um contraponto, né, com esses fundos que eu já citei anteriormente e perceber que não necessariamente você precisa de um fundo que se arrisque tanto assim para você ter rendimentos interessantes, que é o caso aqui do Mauá Capital, né. É um fundo que basicamente faz aí o seu arroz com feijão, né? Faz aí o papai com mamãe, mas faz muito bem feito, diga-se de passagem, tá? Então, achei legal trazer e vamos comentar um pouquinho aqui sobre as atualizações. Eu já peço de antemão que você se inscreva no canal para você não se esquecer. A gente está quase batendo os 3.000 inscritos, bora ajudar o canal aí a crescer. E deixa o seu like no vídeo, também ajuda a impulsionar bastante, beleza? Bom, vamos lá então, né? Eu destaquei aqui o número de cotistas, né? 110 mil. Perceba que ele teve o seu IPO, né? Há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Ou seja, é um fundo que, apesar de não ser tão antigo, ele já tem aí, né, uma boa base histórica para a gente analisar, que a gente vai ver já já os rendimentos que ele pagou desde o IPO. Então isso acaba sendo bem interessante, né? Ou seja, a base de cotistas aqui também é condizente com o tempo que ele tem de existência, né? É um fundo que já está aí bem solidificado no mercado. Eu destaquei aqui também o valor patrimonial por cota, que é de R$ 92,13, e o valor a mercado, né, que está R$ 84,18. Isso aqui gera uma relação preço-valor patrimonial de 0,91, ou seja, você está adquirindo o fundo com um desconto de aproximadamente 10%, tá? No último pregão, o MCCI fechou a cota a R$ 86,05, né? Então, essa relação aqui diminuiu um pouquinho, talvez 0,92, tá? Ainda assim, bem interessante, né? Um descontinho bem legal para um fundo high grade ou talvez middle risk, né? Talvez ele se enquadre mais como middle risk. Aqui a gente tem um pouquinho das taxas, né? Taxa de administração, gestão e performance. A gente percebe que a taxa de gestão e administração totalizam aí 1%, né? Enquanto a performance fica aí sobre 20% do que exceder 100% do CDI. Então veja que já é um benchmark diferente aí dos últimos fundos que eu trouxe, né? O RPR, HCTR, DEVA, etc. Porque justamente trata-se de um fundo um pouco mais conservador, né? Então, natural que assim seja. Bom, aqui tem um pouquinho dos comentários do gestor e do guidance que eles divulgaram aí do primeiro semestre, né, de 2023, que eu quero conversar com vocês. Então, olha só, 100%, eles informaram aqui que 100% dos CRIs da carteira estão adimplentes. Então, isso aqui, em tempos de Gramado Parques, em tempo de circuito de compras, é bem interessante, né? A gente já fica mais tranquilo quem investe aqui, quem é acionista desse fundo, então é um ponto bem positivo. O fundo distribuiu 95 centavos, né, que corresponde a um yield anualizado de 14,4%. Então olha só que legal. É um fundo com um risco bem controlado, entregando aí mais de 1% ao mês, né? Isso aqui é bem interessante, é um dos motivos que fazem eu investir nele, né? Bom, aqui a gente tem um pouquinho do resultado do mês, né, que é bem interessante analisar, e a gente verifica que ele utilizou 2 centavos por cota das reservas que ele possuía, né? Isso porque ele tem aí uma meta de pagamento de rendimentos do primeiro semestre de 2023 de 95 centavos por cota. Olha que legal, né? Então ele já estipulou aí quanto que ele pretende pagar aí com base nas suas projeções micro e macroeconômicas, né? E a gente vai ver já já no gráfico de dividendos que ele costuma ser muito coerente com essa meta que ele estipula, né? E no caso aí do último mês, ele acabou utilizando 2 centavos justamente para manter aqui o patamar de 95 centavos, né? Então, eu gosto muito de fundos que adotam essa política, né? Que aquele fundo que ele não vai, quando tiver uma pancada, né? Quando a inflação vier alta, quando ele tiver aí os juros sendo bem remunerados, ele não vai pagar tudo de uma vez. Ele vai fazer uma reservinha ali, justamente para manter um padrão. Eu acho que assim, claro que depende muito do seu perfil como investidor, né? Mas no meu caso, né, como investidor, eu prezo muito, muito, muito mesmo pela previsibilidade.
Eu gosto sempre de ter ali todo mês o rendimento caindo na minha conta ali, o valor X, sem muita variação, né? Então, se por um lado, né, essa minha estratégia, ela não me surpreende tanto, né, naquele mês, nossa, olha, veio, sei lá, 20% a mais do que eu recebo todos os meses, por outro lado, eu também tenho uma segurança muito grande, porque dificilmente o meu rendimento mensal, né, no todo, na minha carteira, no meu portfólio todo, vai ter uma variação tão alta assim de 10, 15%, né? Então eu consigo sempre ter uma previsibilidade. Lembrando que isso depende muito do seu perfil de investidor, tá? Não significa que isso é o melhor ou que isso é o certo. Tudo isso depende das suas características e objetivos pessoais, beleza? Bom, aqui, como eu falei, o gráfico de dividendos, olha que coisa linda, né? Justamente para quem preza por essa previsibilidade. Lá em janeiro de 2021, né, ele vinha pagando 70 centavos, manteve aí por 4 meses, subiu aí para R$ 1 e ficou basicamente 2021 até o meio de 22 pagando R$ 1 e subiu para 1,10, né, do meio de 2022 até dezembro, na casa de 1,10. Então isso daqui é algo que me traz bastante conforto, gosto bastante. E agora, né, para o primeiro semestre de 2023, como eu já falei, eles estipularam aí 95 centavos. Então eles estão com esse alvo, né? O alvo é justamente esse. Tem mantido aí nesses 2 primeiros meses, como a gente acabou de verificar. E agora a gente tem que analisar nos próximos meses, né? Agora no mês de abril, principalmente, abril e maio, já que existe uma forte tendência de aumento da inflação, né, gente? Então, eu acredito até que esse fundo aqui consiga, talvez aí para o segundo semestre, a partir de julho, subir isso daqui, talvez para R$ 1, 1,05, talvez, né? Não sei, vai depender muito aí do cenário macroeconômico. De qualquer maneira, mantendo aí 95 centavos por cota, considerando que ele está a R$ 86, eu particularmente estou mais do que satisfeito com um dividend yield aí de 14,5% ao ano, tá? Tô bem feliz com isso. Descendo um pouquinho aqui, né? A gente chega no DRE do fundo e tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de conversar. Primeiro, como ele utilizou aí 2 centavos por cota das reservas, então teve uma pequena redução, né? E com isso eles encerraram o mês com 32 centavos de resultado caixa já apurado e ainda não distribuído, tá? Então, mais um pontinho positivo aí, o que deve estabilizar os rendimentos na casa dos 95 centavos ou quem sabe, como eu já disse, subir um pouquinho, né? Aqui eu destaquei no DRE, né, o crédito de juros que eles tiveram aí nos últimos 3 meses, veja que mantém de forma extremamente estável, né, com exceção aqui do mês de janeiro, que eu já comentei com vocês o motivo, que teve o WT Morumbi, né, salvo engano, foi o grande responsável aqui por esse aumento aqui dos juros, mas o padrão normal dele é esse 7.700.000, 7.900.000, então ele vem mantendo aqui uma grande estabilidade, né, assim como no caso da correção, né? Lembrando que o mês de janeiro aqui teve essa exceção, como eu já disse, mas ele mantém aí algo em torno de 3.700 e 4 milhões em correção monetária, tá? Então, percebam que tem uma estabilidade bem interessante. Ele acaba não trazendo aqui no DRE, sei lá, os últimos 6 meses, né? Os últimos 12 meses, às vezes, que alguns fundos trazem e que eu gosto muito. Então, esse comparativo acaba ficando um pouquinho prejudicado, mas como eu, além de ser um investidor desse fundo, né, eu também já fiz vários vídeos aqui sobre ele, então eu sei dizer de cabeça para vocês que ele vem mantendo sim essa estabilidade, tá? Então isso aqui acaba sendo bem legal para quem tem esse perfil de tolerância, né, esse perfil de risco. Descendo um pouquinho aqui, para quem não conhece muito ainda das características, percebam, ele tem 82% alocado em CRIs, 12% alocado em outros fundos imobiliários, que a gente já vai ver quais são eles, né? Percebo que ele está aí um pouquinho acima da minha margem que eu estipulo, né? De 10% no máximo, mas ainda está ok, né? Diferente, por exemplo, de um CPTS, que está na casa dos 30% em fundos imobiliários, diferente também até do próprio IRDM, que eu trouxe hoje, inclusive no canal, que está na casa dos 25%, 26%. Então eu vejo como uma alocação bem interessante em termos numéricos, né? Agora a gente precisa verificar a qualidade dos fundos, que eu já vou verificar com vocês. Aqui a gente tem um pouquinho do portfólio, então veja, ele é um fundo também de inflação, né? Quase 80% aí atrelado ao IPCA. Então tenha em mente que quando a inflação sobe, esse fundo aqui se beneficia, né? Ele tem também aí cerca de 7% atrelado ao CDI, né? Sendo 4% de CDI+, e 3% relacionado à proporção do CDI, né?
e tem 2% em GPM. Então vejo que realmente é um fundo que depende majoritariamente da inflação. E aqui a gente tem a distribuição por segmento. Perceba que ele não tem aqui segmentações arriscadas, né, como loteamento, multipropriedade, que eu sempre falo para vocês. Ele tem aí os seus CRIs alocados em setores mais resilientes, em setores mais perenes da sociedade, né? Então ele tem 36% na área comercial, 33% em logístico, 16% em varejo essencial, 12% em residencial e 3% em hotel, né? Então, esses são motivos que faz desse fundo aqui um fundo mais defensivo, né? Um fundo mais conservador. E aqui a gente tem a distribuição por região, né? Percebam que a imensa maioria está no estado de São Paulo, né? 71%. E o restante, os 29%, dividido entre região sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, Distrito Federal, né? Aqui a gente tem a carteira de CRIs do fundo, aqui o WT Morumbi, que eu citei anteriormente, que houve uma amortização, né, antecipada, salvo engano, no mês de janeiro, e por isso teve aquele acréscimo nos juros e na correção monetária, tá? Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu comento bastante sobre essa operação lá no outro vídeo que eu fiz sobre o Mauá Capital, beleza? E aí, percebam que, diferentemente aí do IRDM, né, que eu trouxe aí no canal recentemente, a carteira de CRIs, né, o portfólio de CRIs aqui do Mauá Capital é bem menor em relação a esses outros fundos que eu trouxe. Percebam, ele tem aqui cerca de 30 CRIs, né? Esses aqui são que eles possuem mais de 50%, né? E esses aqui de baixo que ele possui menos de 50%. Se a gente for somar todos esses CRIs, a gente tem aí cerca de 30 operações, né? Então perceba que é um fundo que tem um pouco mais de concentração, é algo para a gente ficar de olho. Como eu comentei com vocês no outro vídeo, eu particularmente também dou muito valor para aqueles fundos que têm uma pulverização do seu portfólio, fazendo com que, se houver algum problema na operação, ele não vai sofrer tanto, né? Não vai ter tanto impacto aí no rendimento distribuído. Porém, por outro lado, quando a gente pensa que estamos falando de um fundo high grade, né? Até que isso acaba se compensando, porque as operações aqui tendem a não apresentar problema, né? Claro que todos estão sujeitos, mas como são devedores mais qualificados, como são taxas de juros menores, o que acaba permitindo que os devedores honrem com as suas dívidas, né? Não tem aí um impacto muito grande no fluxo de caixa da empresa e tal. Então, ainda que o portfólio não seja tão extenso, eu ainda tenho uma grande segurança aqui no portfólio do MCCI 11, tá? Aqui o LTV, né? Acho bem interessante comentar com vocês, o LTV médio de 53%. Só trazendo um resumo, né? Quando esse LTV é de 50%, significa que na operação em questão foi colocado pelo devedor o dobro de garantia. Então pensa assim, uma construtora vai levantar lá um condomínio e aí ela, através do CRI, né, ela precisa de dinheiro para poder levantar esse condomínio, para poder começar as obras, finalizar as obras, e aí ela acaba emitindo esse CRI. Aí o fundo vai, adquire esse CRI e, vamos dizer, empresta o dinheiro para que a construtora realize suas obras, né? E nessa operação específica, se o fundo comprou o CRI por R$1 milhão, né, está fornecendo para a construtora R$1 milhão, foi colocado como garantia pela própria construtora um valor de R$2 milhões de garantia. Pode ser imóveis que a construtora possui, terrenos, enfim, ativos que ela possui na sua empresa, que ela coloca como garantia na operação para que o fundo possa emprestar, vamos dizer assim, o seu dinheiro e ter uma certa segurança, né? Isso, claro, a grosso modo, só para que você entenda o que significa o LTV. E no caso aqui do MCCI, ele está muito próximo disso, né? A média aqui é de 53%, ou seja, a média geral da carteira possui sempre o dobro do valor que foi, entre aspas, emprestado aí, né? Então, isso aqui mais uma característica high grade que eu gosto bastante aqui nesse fundo. Agora, analisando um pouquinho da carteira de outros fundos do MCCI, né? Percebam que a maior posição dele é em MCHY, com 4,2% do PL, né? Vejam que ele é de longe aqui o fundo com a maior peso no portfólio de fundos do MCCI. Particularmente falando, eu acho esse fundo bem interessante, né? Percebam que ele é um fundo da própria Mauá, né? O que acaba ficando meio chato, vamos dizer assim, né? Porque é a gestão investindo na gestão mesmo, através de outros fundos imobiliários, né? Não tem nada de ilegal, de imoral, nem nada disso,
nessa situação, mas, né, fica aí uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque é justo o MCHY e não outros fundos high yield. Mas como eu falei, é um fundo que eu não tenho muito o que criticar, não. Eu acho ele bem coeso, bem coerente, o MCHY. Não acho que seja uma posição ruim, não, tá? Muito pelo contrário. E a gente percebe também que, diferentemente do IRDM, né, que tinha fundos aí de lajes corporativas, fundos logísticos, fundos de shoppings, né? Ou seja, é um fundo de papel que investe em outros setores aí, imobiliários. No caso aqui do MCCI, percebam que são todos fundos de papel, né? A imensa maioria, ele não elenca todos os outros aqui, mas mais de 99% aí são fundos de papel, o que vai de encontro com o que eu particularmente gosto, tá? Então não tenho o que criticar aqui na carteira de outros fundos do MCCI, né? Percebo que ele é bem redondinho, né, gente? Comentei com vocês lá em cima, bem no comecinho, que ele é bem redondinho aí, um fundo que eu gosto bastante. Aqui embaixo ele vai comentar sobre as operações separadamente, né? Recomendo que vocês baixem um relatório para conhecer melhor essas operações. Percebam que é um fundo que tem pouquíssimos pontos negativos, né, gente? Inclusive, é até difícil a gente elencar os pontos negativos, né? Talvez fique aí no DRE, né, que eu particularmente gosto daqueles com mais meses comparativos, né? Talvez 6 meses aqui ficasse legalzinho. Quem sabe, né? A gestão aí acaba ampliando essas informações nos próximos relatórios gerenciais. Mas vejam que é uma questão de relatório, né? Não é uma questão estrutural do fundo, não é uma questão de operação do fundo. E talvez aí, só para colocar um asterisco para não dizer que esse fundo aqui é perfeito, coisas do tipo, talvez a carteira de CRIs dele pudesse ser um pouquinho mais extensa, né? Mas isso aí vai depender aí, claro, de novas emissões. O fundo deve estar esperando bater aí a Selic, abaixar para ele chegar no seu valor justo, né, muito próximo da sua cota patrimonial, para que ele faça uma nova emissão, né, claro. E acredito que com essas novas emissões ele vai conseguir alocar o seu caixa, né, em novas operações, o que vai aumentar aí o portfólio dele, por consequência vai mitigar os riscos, como eu já expliquei para você, beleza? Gente, eu acho que é isso, né? Fundinho bonitinho, redondinho, para quem está procurando aí um fundo high grade, um fundo talvez middle risk indo para high grade, né? Porque ele tem taxas aí que não são tão high grade, por exemplo, como um HGCR, né? Enfim, por isso que eu digo que ele é um high grade, mas com um pezinho no middle risk aí, tá? Enfim, tá aí, as cartas estão na mesa, as informações também, e aí fica a seu critério decidir se você gostou do fundo e se você vai ou não investir nele, beleza? Valeu, gente, até a próxima!